Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Salomé Dalan, terapeuta holística, e é uma alegria muito grande ter você de novo aqui comigo. Nos dois últimos vídeos eu falei um pouco a respeito da minha experiência espiritual em relação à leitura dos registros akáshicos. No vídeo passado eu fiz um pequeno convite a quem quisesse dar alguma sugestão de coisas que eu poderia falar aqui no canal. E uma moça, Rosana, uma grande pessoa, me mandou o seguinte texto: eu gostaria que em algum momento você pudesse se aprofundar sobre a glândula pineal, enquanto ponto de ligação entre o corpo físico e o espírito e como se dá a sua ativação. E eu achei muito pertinente, porque quando a gente faz a ativação para ser um leitor de registro akáshico, uma das técnicas desenvolvidas conosco durante o curso é primeiramente esse. Além de todo o conhecimento que você tem, professora, as leituras, você tem um certo momento de ativação, onde tem algumas mentalizações e você faz a ponte com a glândula pituitária, a glândula pineal. A pineal é uma glândula pequenininha e ela tem muitos cristais. Então, assim, para a medicina, a principal substância que ela segrega seria a melatonina, que é aquilo que faz a gente distinguir entre o dia e a noite. Tem até algumas pessoas que tomam isso artificialmente para dormir melhor durante a noite. Na realidade, né, os vários artigos que eu li, né, da área médica, eles relacionam assim: é como se fosse uma divisão entre a vigília e o sono. Só que aqui eu não tenho como estar tratando dessa parte bioquímica dela, porque isso é uma área específica dos biólogos, do pessoal da medicina, porque nas várias espécies essa glândula reage de várias maneiras diferentes. Então, o que eu vou falar para vocês vai ser uma visão espiritual, não só de quando eu fiz essa ativação para ser uma leitora de registro akáshico, mas também enquanto experiência pessoal minha, que é o que eu sei bastante falar para vocês. A glândula pineal, em relação à espiritualidade, tem até alguns autores espíritas que dizem que essa glândula é a ligação do espírito. Então, não estou falando o perispírito, não estou falando a alma, espírito, um eu superior mais elevado que está mais próximo, né, à espiritualidade superior. E essa glândula, então, ela faz a ponte com a nossa mente daqui, né, o cérebro, com a mente superior, onde você realmente tem consciência. Porque aqui é como se nós estivéssemos inconscientes. Então, o que eu posso dizer em relação a essa glândula que acontece com uma pessoa que tem um certo nível de mediunidade? Que aí é o meu caso. Essa glândula, como ela tem muitos cristais, né? Ela é uma glândula que ela tem assim esse elemento da natureza constante nela, e os cristais, ou de quartzo principalmente, é aquele que faz o fio elétrico, o fio condutor. Ele capta muitas coisas, né? Muitas emanações energéticas. Lá no Egito já falavam a respeito dessa glândula como sendo o terceiro olho. No Tibete tem vários estudos que dizem de alguns monges de regiões bem remotas que ativavam num certo ritual de passagem essa glândula, inserindo, né, um instrumento aqui e tocando de leve ela, né, que fica entre um hemisfério e o outro. Agora imagina uma coisa dessa como seria, né? Eu que não queria passar por isso. No meu caso, né, como eu falei para vocês, o próprio funcionamento dela me deu assim alguns insights e assim a capacidade de ver algumas situações. Não são todas. Eu não sou um ser super desenvolvido. Aliás, assim, eu estou me construindo todos os dias, estou tentando ser uma pessoa muito melhor a cada dia, né? Então é um esforço pessoal contínuo. Essa glândula, assim, em mim, o que ela fez é, por exemplo, quando eu me concentro em determinada coisa, havia
um senhor, né, que estava hospitalizado e a esposa pediu intervenção por ele. Então, cada vez que eu me concentrava nessa pessoa, eu via isso não fechando os olhos, imaginando que eu estivesse entrando no hospital. Não é isso. Eu me concentrava, olhava para um ponto que, assim, por exemplo, seria uma mesa na minha frente, eu estaria olhando para ela, mas eu não via ela. Eu via a cena do hospital, a pessoa deitada, a pessoa se restabelecendo ou não, a pessoa sendo entubada. E depois eu conseguia conversar, né, com a esposa e explicava como eu havia visto, as mentalizações que eu havia feito, porque aí eu emanava a luz de cura. Eu não trabalhava direto com radiestesia em gráfico. E eu fazia isso mentalmente. E isso, assim, eu posso dizer que, talvez porque eu não seja uma pessoa tão desenvolvida, né, mediunicamente, me dava um certo desgaste. Eu ficava cansada, é como se eu tivesse corrido, sabe? Então, assim, os gráficos, eles vieram ajudar essa ponte que eu já tenho. Por exemplo, quando alguém me pede ajuda para um pet que está doente, eu uso testemunho, uso a foto do pet, peço para o dono me manda e eu produzo o testemunho, né, que já está nos outros vídeos, eu já explico como eu faço. Então, quando eu coloco esse testemunho num decágono para fazer a ativação, eu, algumas vezes, outras não, eu vejo exatamente a situação do bichinho, é como se ele me informasse qual problema ele tem. Então, eu já coloco no gráfico as cores que ele precisa. Então, assim, todos esses processinhos que eu estou descrevendo é a minha glândula pineal ativada trabalhando. Ela já era ativada antes de eu fazer o curso de leitura de registros akáshicos, porque eu tenho várias experiências assim de vidência, né, de algumas pessoas, por exemplo, que já haviam falecido, coisas assim, mas assim, que para mim era natural, eu não tinha medo. Ou mesmo quando eu tive uma época um problema no cérebro, eu assim cheguei algumas vezes a dirigir, eu digo que inconsciente e assim, nunca sofri um acidente. Então eu creio que assim, uma glândula pineal, quando ela é ativada em maior ou menor grau, é tudo em virtude de alguma missão, algum trabalho extra que a pessoa precisava desenvolver aqui. Eu vi muito assim, desde quando eu comecei essa jornada como terapeuta, algumas pessoas ensinando, estimulando, incentivando como você desenvolver a sua glândula pineal. Aí assim, eu tenho uma ressalva. Eu fico pensando, uma glândula pineal ativada seria uma glândula que te conecta com a espiritualidade. Aí se você não fez um trabalho de reforma íntima, um trabalho de mobilização interior, procurando quais são as suas virtudes e deixando de lado os seus vícios, imagina uma pessoa com uma glândula ativada, mas que não tenta entrar em contato com uma espiritualidade superior. Acho que fica mais ou menos como se fosse, por exemplo, alguns médiums que nós estamos entrando em contato, que estamos ficando muito decepcionados. Então, qual é a vantagem de ter um instrumento no seu corpo tão ativado, se por trás disso não tiver realmente o teu desejo de contribuir com a humanidade? A yoga, por exemplo, eu acho que é uma atividade que te conecta com algo mais profundo. Meditação. Não aquela meditação assim, mais radical, cartesiana, que você tem que fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito. Não. Sentar de frente para a natureza, como eu faço todos os dias na minha casa, e coloca as mãos no joelho e olha ali para a natureza e começa simplesmente a se sintonizar onde eu estou, o que eu estou vendo. E daí a pouco você vai se desligando, se desconectando, o seu coração parece que começa a bater mais forte
E aí você sente aquela sensação que eu já falei para vocês, de unidade com o todo. Sentir que eu sou una com o todo, que eu sou una com todos, todas as pessoas, todas as criaturas, que eu sou una com o planeta. Então acho que é a melhor forma. Quem quer começar a desenvolver a glândula pineal, seja desse jeito, numa respiração lenta, profunda, entrar em contato com o seu corpo primeiro, entrar em contato com o que você vê de belo na sua frente, por exemplo, a natureza, e vai entrando em contato, vai procurando o eu superior lá dentro de você. Mas tem que ser uma coisa assim, de responsabilidade. Porque senão ficam essas pessoas assim, exibicionistas, né? Mostram um dom que Deus deu, gratuito, não é mérito nenhum de uma pessoa que tem uma glândula pineal um pouco mais ativa, não é mérito nenhum dela. É uma tarefa extra que o Criador deixou para ela. Então eu digo isso, é responsabilidade. Não vai adiantar sair atrás de fazer ginastiquinha para desenvolver a pineal. A gente tem que fazer a ginastiquinha para ser uma pessoa melhor no mundo. Porque você sendo melhor no mundo, a tua glândula pineal vai devolver para você o que você precisa para estar fluindo melhor aqui no planeta. Porque o Criador, ele só quer que você se desenvolva cada vez mais, porque a gente vai somando coisas boas lá naquela nuvem que eu falei para você. Então é isso. E aí a Rosana que me mandou esse pedido, eu espero que eu tenha pelo menos esclarecido um pouquinho, com simplicidade, que é o meu desejo nesse canal. Nada muito técnico, científico, porque isso tem bastante. Agora, a linguagem corriqueira do cotidiano, com simplicidade, né? É o que eu aguardo e espero que eu cumpra em relação a você que está do outro lado. Tá certo? Se você gostou, se inscreva no canal. Vai ser uma alegria imensa estar contando com você toda semana aqui. Um grande beijo.